Bom dia, graça e paz. Aqui é o Cadu e a gente vai começar mais uma sessão aqui do nosso podcast do Toque do Chofar. Vou convidar a você abrir a palavra de Deus no Salmo 144 e a gente vai fazer uma meditação sobre esse texto, tá bom? O Senhor diz assim no Salmo 144: Bendito seja o Senhor, rocha minha, que treina as minhas mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Ele é minha misericórdia e a minha fortaleza, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e quem me submete, meu povo. Senhor, que é o homem, para que deles tomes conhecimento, e o filho do homem, para que o estimes. O ser humano é como um sopro, os seus dias são como sombra que passa. Abaixa, Senhor, os teus céus e desce, toca os montes para que fumeguem, manda relâmpagos e despeça os meus inimigos. Arremessa as tuas flechas para fazer-los fugir. Estende a mão lá do alto, livra-me e salva-me das muitas águas e do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja mão direita é a mão direita da falsidade. A gente vai ler até aí, então, do 1 ao 8. Então, irmãos, eu lendo esse texto, a gente fica impactado com o amor de Deus. Eu comecei a ficar impactado com o amor de Deus, eu comecei a ficar impactado com a tamanha da misericórdia do Pai, que Ele repousa sobre as nossas vidas, entende? Ele que é rico em misericórdia, Ele que é rico, Ele que é rico em graça. Mas por que isso? Porque o ser humano, ele é falho, desde que Adão caiu. Na nossa raiz, a gente encontra a falha. A gente, desde que o pecado habitou dentro do homem, nós somos falhos. Né? E mesmo com o Espírito, mesmo com o sopro do Espírito e com o derramado do Espírito Santo, quando nós aceitamos e reconhecemos o Senhor Jesus como o Senhor Salvador das nossas vidas, ainda assim, nós, guiados pelo Espírito, mas muitas vezes, o nosso Caim quer despertar. A origem adâmica ainda quer, ela quer aparecer. E por isso muitas vezes a gente tem inveja, por isso muitas vezes a gente tem, a gente conta uma mentira, muitas vezes a gente fala uma palavra em desacordo com aquilo que o Senhor Deus expressa como santo. Muitas vezes a gente erra, a gente não é fiel, muitas vezes a gente não é misericordioso. Apesar de o Senhor Jesus, a gente tem dificuldade para obedecer fielmente as palavras do Senhor Jesus. Com muitas dificuldades, às vezes. E mesmo que a gente vá aprendendo isso numa vida e num chamamento cristão, ouvindo as palavras na escola dominical, ouvindo as palavras no nosso dia a dia, nos cultos de domingo, no nosso dia a dia, mesmo assim, ainda há sérias dificuldades com algumas dificuldades nós vamos nos tornando a imagem do Senhor. Mediante a oração, dos nossos pastores, mediante a nossa própria comunhão, mediante a nossa própria busca, com dificuldades vamos nos libertando desse Caim adâmico, desse espírito, e vamos navegando para a certeza da nossa salvação, para o que é justo e digno diante de Deus, mediante o que a gente vai aprendendo nas Escrituras, mediante o que a gente vai meditando e aprendendo e compreendendo. Por isso não é bom que a gente tire os olhos da palavra de Deus, porque diariamente a gente vai ser confrontado a sair desse espírito adâmico e entrar no Espírito de Deus, a fazer as coisas conforme o homem caído faz e fazer conforme o homem celestial faz. Mas mesmo assim, mesmo nós sendo impenitentes, mesmo nós sendo irados, mesmo nós sendo às vezes mentirosos, mesmo às vezes nós fazendo coisas erradas, lidando mal com o financeiro, fazendo essas coisas. Lutamos contra isso, mas quem nos capacita para lutar essa batalha é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. Então, mas o que eu estava pensando não importa o quanto nós amamos Ele. Não importa, porque Ele nos ama. E esse amor que Ele tem por nós, Ele é muito maior do que o amor que nós oferecemos para Ele. Imensamente maior do que o amor que nós oferecemos para Ele. Nós dizemos com as nossas bocas: eu te amo, Pai.
Mas, num piscar de olhos, a gente corre para uma outra direção que não está na palavra de Deus. Num piscar de olhos, a gente vira para a esquerda ou para a direita, em vez de continuar em frente. Num piscar de olhos, nós somos confrontados pelo próprio Deus, pela palavra de Deus, pelo estilo de vida que o Senhor quer que nós tenhamos. Então o ser humano não é bom. O ser humano mesmo, sabe, o que nos faz bons é a única expectativa da glória que o Pai tem dentro de nós. É essa glória que o Senhor habita em nós. É a fagulha de Deus dentro do ser humano. É isso que nos faz bons. Ele habita, mas nós podemos, e muitas vezes nós silenciamos essa fagulha. Mas ele continua nos amando. Ele continua estendendo a mão com graça. Ele continua estendendo a mão com misericórdia. Ele continua disponível para nós, com um amor que é incomparável, com um amor que é imensurável e que nós não compreendemos na sua plenitude, que nós não entendemos na sua completude, porque nós não amamos dessa forma. Nós não amamos, nós somos incapazes de amar dessa forma. Aí quando a gente vê 1 Coríntios 13, e que a gente vê todo... tem até músicas seculares aí que falam sobre esse amor. Quando nós lemos sobre 1 Coríntios 13, eu vou abrir aqui. Mas que amor é esse? 2 Coríntios 13. Não, 1 Coríntios. E eu posso mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Então, o bronze que soa e o símbolo que retine são materiais que não funcionam bem. O bronze não pode soar e nem o símbolo pode retinir. Então, se eu não tiver amor, eu falho em qualquer outro, eu posso ter qualquer outro dom, eu posso ter qualquer outra motivação, eu posso ter qualquer outra coisa, mas sem amor eu não tenho nada. E quem é a fonte de amor? Quem é a maior fonte de amor que nós encontramos? Na palavra de Deus. Quem foi estendido no madeiro em amor a nós, em amor aos nossos, a nossa vida, em amor à nossa alma, quem se derramou naquele lugar foi o próprio Deus. Quem quis estender a mão, estende a mão, e está com a mão estendida até os dias de hoje, é o nosso Deus. Buscando, e sabe, Ele nos ama mesmo nós não amando Ele. Ele nos ama apesar de nós. Sabe aquele amor que você tem, aquilo que a gente chama de amor, né? Que a gente tem por alguém que não é correspondido? Eu olho de uma maneira, eu vejo como seria casado com aquela pessoa, né? Mas não é correspondido. Alguns de nós já podem ter passado por isso. Né? E muitas vezes é como o Senhor olha pra gente, porque a gente não corresponde a absolutamente nada, mas Ele continua nos amando. Ele continua dizendo, olha pra mim. Ele continua com os braços, estou aqui. Apesar dos muitos amores que nós temos, apesar dos muitos amores que nós nos dedicamos, apesar de nós fazermos alianças e pactos com dinheiro, apesar de nós fazermos alianças e pactos com prazeres que nos consomem, Ele continua dizendo, eu te amo. Estou aqui. Não é? E aí, sabe, algo que me chama muita atenção nesse texto é como Davi aborda a misericórdia do Senhor. Ele é a minha misericórdia. Ele é a minha fortaleza. Ele é o meu alto refúgio e o meu libertador. Sabe, Davi, ele conhece o amor. Ele conhece a graça. Ele sabe de onde ele foi tirado. Ele sabe que não tem nada melhor do que esse amor.
E ele, então no capítulo 3, mas o que é o homem para que tomes conhecimento? Por que você repousa tanta misericórdia e graça sobre a minha vida? Por que o homem não merece? O homem não merece. Por que o Senhor estima a gente? A gente é corrupto, a gente é lascivo, a gente é um monte de coisa e faz um monte de coisa que não presta, mas mesmo assim o Senhor continua nos amando. Por que o Senhor é assim? O ser humano é como um sopro. E sabe, se Deus não nos revestisse de misericórdia, nossas vidas seriam com desgosto só de viver e de passar se o Senhor Jesus não tivesse descido nessa terra para nos comprar por alto sangue. A nossa vida seria assim, um fardo. Um fardo como muitos levam hoje, porque eles não conheceram o amor. Porque eles não tiveram o privilégio de reconhecer esse amor. Eles não conseguiram reconhecer esse Deus que Davi está falando aqui. Quem é esse Senhor? Então tudo se torna pesado, tudo se torna difícil, tudo se torna um fardo. O ser humano é como um sopro. Nós estamos aqui numa passagem nessa terra tão curta. É tão curto o tempo. E os nossos dias são como sombra que passa. Num piscar de olhos, a nossa vida se encerra. E num piscar de olhos, nós não teremos mais a chance de reconhecer esse amor. Num piscar de olhos, nós não teremos mais a oportunidade de voltar aos braços dele. E nós não sabemos quando, nós não sabemos onde, e nós não sabemos o amanhã, nada a respeito do amanhã. Nós fazemos planos e projetos sem saber o que vai acontecer amanhã. Sem saber, achando que nós vamos prosperar. Fazendo projetos e planos de construir, de fazer, de escalar, de ter. Mas nós somos como sombra que passa. Sombra que passa. E muitas vezes nós trocamos todas essas coisas, todos esses planos, todos esses projetos, para nos distanciar dele. Todos os nossos prazeres, todas as nossas ansiedades. E cada vez nós pegamos um barquinho e fugimos para longe da presença. Fugimos para longe da glória. Mas ainda hoje ele diz, eu estou aqui. E quanto mais nós fugimos, mas parece que o nosso coração nos diz, o nosso espírito nos diz, não existe nada aqui como eu tinha perto dele. Não existe nada aqui como eu tinha quando eu andava com ele. Quando eu tinha uma sombra do Senhor. E aí nós olhamos para trás e ele continua lá, com braços estendidos, esperando com aquele amor que ele nos olha, dizendo, vem. Então hoje o Senhor nos convida a voltar para esse amor. Hoje o Senhor nos convida a participar dessa aliança com ele. Hoje o Senhor nos convida a nos derramar sobre ele. Hoje o Senhor nos convida a entrar nas águas dele, andar com o seu Espírito, a ser cheio, aquela chama que está apagada de Deus dentro de nós, a sermos cheios de novo, a nos orientar, a nos dizer como devemos reagir e ser. O Senhor nos chama hoje, através do amor dele, que você possa ver e compreender o tamanho da misericórdia e da graça de Deus. Que o Senhor nos ajude. Senhor Deus, nos ajuda a reconhecer a sua glória, o seu amor, a sua identidade, o que nós devemos ser, como nós devemos ser. Nos ajuda com o teu Espírito Santo e nos faz ter um coração dobrável, um coração contrito, um coração que se achega diante de ti, Eterno, em nome de Jesus. Que a tua glória possa habitar na nossa casa, apesar de nós não sermos merecedores.
Que a tua glória, a tua graça e a tua misericórdia nos encontrem, Pai. Em nome de Jesus. Amém.